Oi, gente, boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais uma live. Espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem, né? Tem essa noite como uma noite gostosa para vocês estar na nossa companhia e nós na companhia de vocês aí, tá bom? Então, para a gente começar essa live, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Vocês, por favor, né, compartilhem com os amigos de vocês, dê o seu joinha, seu like aí, que essa noite nós temos convidada muito especial aqui. Então, para a gente bater um papo, sem perder muito tempo, nós vamos ter uma convidada que é uma pedagoga de Londrina, uma pessoa muito especial para mim, conheci ela este ano, mas é aquelas pessoas iluminadas, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Então, sem ficar perdendo muito tempo, né, trazendo vocês para a nossa live, eu vou chamar a nossa convidada, Renata Monteiro. Bem-vinda, Rê. Oi, Tudo bem, oi, minha flor? obrigada pelo convite. É uma honra minha estar aqui. Afinal, você é uma pessoa que tem muito tempo de experiência na educação, que é uma profissão que eu sou apaixonada, né? Sou professora. Então, para mim é realmente uma honra estar aqui com você nesse bate-papo. Muito obrigada Ai, mesmo. que bom, fico feliz com isso, muito feliz. Hoje nós vamos ter uma conversa descontraída, nós vamos ter um momento de reflexão, vamos pensar em tudo que está acontecendo com a gente, vamos ver tantas angústias para a gente trabalhar, tantas coisas maravilhosas acontecendo, né, na nossa vida também, a gente não pode deixar de ver isso, né, de falar sobre isso. Protagonismo nosso, esse protagonismo do professor tem que ser enaltecido, tem que ser valorizado, porque vocês são demais, e assim, a sociedade tem que valorizar muito, muito, muito o trabalho de vocês, porque isso é fundamental. Nossa convidada é de Londrina, né? Muito bem, Sou do ela dá interior do aula numa. Paraná. Muito bom, ela dá aula numa escola particular. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como é esse protagonismo numa escola particular e também conversar um pouquinho sobre as nossas escolas estaduais, né? Como é o protagonismo do professor nas escolas estaduais. Rê, bem-vinda, estou muito feliz com você estar aqui, tá bom? Por favor, se apresente, fale um pouquinho de você. Bom, pessoal, boa noite para você que está ao vivo, para você que está no replay. Eu sou a Renata. Eu sou professora, sou pedagoga, já faz 5 anos que estou nessa área aí da educação. E sou aqui do interior do Paraná, de Londrina, uma cidade bem quente, bem quente, com alguns pontos turísticos aqui também. O ponto turístico mais famoso aqui da cidade é o Lago Igapó. Nós temos também a Universidade Estadual de Londrina, que ganha diversos prêmios na área acadêmica também. E aqui é uma cidade assim. Um dia eu quero ter o privilégio de te receber aqui também na minha cidade. Ai, que legal! E você aqui na minha, né? Mas com certeza a gente vai ter momentos bons ainda para a gente curtir e conhecer a sua cidade. Muito bem, Rê, eu acho que nós temos convidados, a gente já tem alguns convidados aí que estão chegando agora. Muito obrigada pela presença. Nós já temos alguém aí dando boa noite, né? Temos professoras, daqui a pouco começam a chegar os amigos da Rê, que também vão estar aqui. Boa noite a quem está chegando, muito obrigada pela presença. Bom, Rê, então a gente vai começar a nossa conversa perguntando o que é ser protagonista, né? Nossa live é sobre protagonismo, e para você, o que é ser protagonista? Ser protagonista é você entregar o seu melhor naquilo que você se propôs a fazer. No caso, na minha profissão, né, sou professora. Então, para mim, ser protagonista na sala de aula é me entregar por inteiro para o meu aluno. Independente da situação que tiver, na condição que a gente tiver, é a gente se entregar mesmo no nosso propósito ali em sala de aula, que é ensinar. Muito bem, Isso para mim é o exatamente. que mais me marca no protagonismo.
Muito bom, exatamente, né? Eu acho que a gente ser dono daquilo que você vai produzir, que você vai levar ao seu aluno é fundamental, né? Saber dominar o tema. Porque a gente vê em todas as profissões, o médico ele tem que saber muito bem da profissão dele para ele poder fazer uma cirurgia. Então, o eletricista tem que saber muito bem da parte elétrica para fazer alguma coisa em casa. O professor também, né? Ele tem que saber muito bem de como levar esse conhecimento lindo, maravilhoso seu para o seu aluno, né? Como chegar no seu aluno. Não é Exatamente. apenas falando, né? Não é apenas você falar, é assim que aprende. Não, como, né? Como aprende? E todos aprendem iguais, Rê? Toda criança aprende do mesmo jeito? Não, com certeza não, com certeza não. Cada criança tem o seu jeitinho de aprender e cabe a nós identificar essas formas que ele tem, essas facilidades e essas limitações que essa criança tem, para daí a gente pensar uma forma estratégica de ensinar essa criança, porque de alguma forma a gente tem sim que estimular a aprendizagem. E é a nossa responsabilidade daí descobrir como. Muito legal. Rê, nós passamos esse ano, né, Rê, por muitas coisas diferentes, nós passamos esse ano por situações novas, deu uma reviravolta no nosso jeito de dar aula, e nós Nossa, fomos verdade. obrigados a levar esse jeito, essa forma de lecionar, essa forma de ensinar, para um mundo completamente diferente daquilo que a gente tinha, né? Saímos de uma sala de Sim. aula, saímos de lousas brancas, quadros verdes, pretos, alguns computadores, sim, na escola, porque nem todas as escolas têm a mesma realidade, né? Cada escola tem seu jeito. Então, assim, nós saímos de uma realidade completamente diferente e viemos para a teleaula, o teletrabalho. Nós viemos para uma outra realidade que nem todos estavam ou estão preparados, né? Porque mesmo que nós estamos chegando em dezembro já, né? Hoje, dia 1º de dezembro, já estamos aí na contagem final para os dias letivos, e mesmo assim, ainda nós temos professores que não dominam essa tecnologia. Não é fácil, né? Não é uma tecnologia simples de você lidar. Como é que foi o Não. seu contato? Como é que foi o seu jeito? Como que vocês fizeram lá na sua escola? Olha, quando veio a notícia que nós íamos realmente fechar todas as escolas, que a gente ia começar um trabalho online, primeiro eu entrei em desespero como professora. Falei, meu Deus, como que eu vou ensinar crianças pelo computador? Essa foi minha maior preocupação, porque eu tenho alunos, eu sou professora de um terceiro ano, dos anos iniciais, eu tenho alunos que ainda não entraram esse ano na escola, ainda não sabem ler, não sabiam, né? Então eu já comecei a pensar nas crianças, como que eu vou ensinar? Foi um desespero total, na verdade, de toda a equipe, assim, e a gente tentou pensar juntos, eu achei muito legal nessa fase, porque todo mundo teve a mesma preocupação, como que eu vou ensinar a criança pelo computador. Então, todo mundo sentou e começou a discutir formas de se fazer isso. E a ideia da nossa escola tinha duas opções: ou fazer ao vivo ou gravar aulas. E daí a gente optou por gravar aulas, porque o comércio aqui não fechou. E os pais das crianças não iam conseguir estar ao vivo para assistir a nossa aula. Então a gente optou por gravar as nossas aulas. Daí veio o segundo desafio: como que se grava vídeo? Como que fala com a câmera? Aí Como que eu bateu o gravo uma desespero aula? em todo mundo. Bateu. Como que eu vou gravar? Professor gosta muito de interação. Pelo menos as meninas lá da escola e eu também. E a A Alice é interação nossa, da né? criança Professor é professor. é falta de interação e o ficar conversando sozinho. Então, num primeiro momento, a gente teve que sentar, a gente teve que treinar para ver como que a gente ia gravar a aula, né? Tentar padronizar para todas as turmas essas aulas, pegar algumas orientações. Eu até comecei a fazer o curso que nós nos conhecemos também para tentar melhorar minhas aulas remotas. Então, na escola foi uma aprendizagem
minha equipe. A gente passou de professora a youtuber, literalmente. Legal. Gravando as aulas. A gente fez daí uma equipe de edição. Na verdade, no começo, eu ficava responsável sozinha pela edição de todas as aulas, né? Porque as meninas, como não tinha também o equipamento, isso é um fator que ficou bem presente, acredito que não só na minha escola, mas em várias, a falta de equipamento do professor também, sabe? E Lógico, isso é né? bem Não era a complicado. realidade nossa, né, Rê? Não era uma coisa Sim, que a gente precisava ter. Não tem necessidade de eu ter um aparelho, um gravador, um vídeo, uma lâmpada, sabe, toda essa um coisa que está aqui tripé. em volta da gente, né? Esse tripé. A gente não precisava disso, né? Não era a nossa realidade, não era a nossa necessidade, né? E de repente. Exatamente. De repente, a gente teve que começar a buscar aí. No começo, a gente fazia umas gambiarra, né, para deixar o celular em pé para conseguir gravar a aula. Depois, a gente foi. Toda a equipe começou a ir investindo também. Vamos comprar um tripé, vamos comprar um quadro para deixar na nossa casa para escrever no quadro, para ensinar as crianças. Cada um foi investindo um pouquinho aí para melhorar essa aula remota, entregar o melhor para o aluno. Então, foi bem legal a evolução. Eu não, no começo foi um sacrifício para eu conseguir ligar a câmera e gravar uma aula. A primeira aula, olha, eu até lembro que aula que era de português, eu estava ensinando substantivo próprio, substantivo comum. Eu gravei essa aula umas 500 vezes, porque eu não conseguia falar com a câmera. Eu acho que o começo de todas, né? E assim, ainda, né? Não é que eu tô falando que algumas sim fizeram lives ao vivo, gravaram aulas, outras não, outras preferiram o áudio, gravar o áudio, tem vergonha da câmera, não se identifica com a câmera e tudo bem, nós não somos youtuber, não temos que fazer a aula ao vivo, não temos que fazer essa aula, entregar essa aula ao vivo, então não compete ao professor mesmo fazer isso. Mas muitos se arriscaram, muitos venceram o medo, se entregaram mesmo para essa nova tecnologia e se arriscaram em gravar essas aulas, completamente sem recursos, com os telefones que tinham, do jeitinho que tinha, com a qualidade, a velocidade, a capacidade de áudio, a capacidade de quantidade de áudios, de vídeos que esse celular ia comportar. Às vezes, se gravasse parou, acabou tudo, travava tudo, tinha que enviar esse vídeo, liberar o celular para continuar a gravar outra aula. Então, é uma realidade realmente complicada, né? Foi uma realidade para todos e ainda é, né? Não passou. Foi, ainda, mas é surpreendente como a união faz a força mesmo, né? Nossa, para mim essa frase é o que define a equipe que eu trabalho hoje. Porque cada uma foi juntando informação de um lado para a gente começar não, vamos padronizar a aula, vamos todo mundo gravar no fundo branco, vamos todo mundo com uniforme para gravar, sabe? Esses pequenos detalhes que, assim, dentro das nossas limitações, a gente está ainda tentando entregar o melhor para o aluno. Vamos fazer fantoche para a gente fazer de conta que tem uma criança aqui interagindo com a gente. São várias estratégias que a gente foi utilizando para ir entregando o nosso melhor. Ai, muito bem, Rê. E assim, eu vejo em vocês, eu vejo isso também nas minhas professoras, algumas estão aqui também, eu quero agradecer a presença delas. Eu vejo essa garra, essa determinação diferente em cada uma. O protagonismo de cada uma, o jeitinho de cada uma chegar ao seu aluno. Não foi todas iguais, cada uma tem seu jeito, cada uma tem seu ritmo, mas assim, todas elas atingiram o objetivo, todas, porque elas conseguiram levar ao aluno desde março, abril, né, porque março teve aquela toda férias, emenda e, né, feriado, tal, licença, então assim, desde final de março, lá, todas elas fizeram de tudo para conseguir levar o conteúdo até os alunos, de tudo. Seja gravando aula, seja mandando por vídeo. No começo, não sei se aconteceu com você também,
era a resistência do WhatsApp, né? Eu creio que não foi uma coisa assim comum para todo mundo, incomum para todo mundo, aliás, porque celular ele é pessoal, o WhatsApp ele é pessoal. Você só passa seu número, seu contato para quem você quer ter retorno de amizade, né? É uma coisa pessoal. O WhatsApp não é trabalho escolar. Não era, né, um trabalho escolar. E este ano, pelo contrário, o WhatsApp foi um dos recursos, foi um desses recursos assim rápidos que a gente conseguiu chegar até os alunos. Que acho que a maioria dos professores conseguiram ter esse contato com os alunos através do WhatsApp. No caso de vocês também, né? Pelo que você já tinha me falado, como que foi essa? Conta pra gente um pouquinho. Sim, nós montamos vários grupos de P4 ao quinto ano, e daí ali a gente começou o nosso contato com as famílias. E o que antes era um medo, realmente, a gente ficava pensando, estou falando também por mim, né? Ai, será que isso vai ficar fitando o grupo o dia inteiro? Será que vai acabar? Era um medo mesmo do diferente, na verdade, sabe? Mas no final, a experiência foi muito legal, porque eu senti que me aproximou mais das famílias, da minha família, das famílias do terceiro ano em especial. Eu me senti muito mais próxima. E olha, eu converso com eles todos os dias, bem diferente de quando a gente estava presencialmente, que era lá bimestral, que o pessoal ia lá buscar o boletim. Então, o que antes para mim era uma resistência, sim, de passar o contato do WhatsApp, eu acredito que é bem válido agora essa troca de informações. Comigo no WhatsApp lá da escola também está a coordenadora e a diretora geral, porque às vezes vem informação, pergunta como é escola particular, às vezes vem dúvidas que não é do ramo do professor, né? Financeira, essas coisas assim. Então, a escola realmente se ali os pais têm dúvida de qualquer coisa, a gente já manda lá, já tem essa troca de informações, foi bem legal. E a gente usou o WhatsApp e o e-mail também, foi um recurso. Muito bom. E-mail, o Google, né? O Google Class também foi um dos recursos muito utilizado. Na minha escola também elas usam esse recurso, mas o WhatsApp é um dos recursos que foi para todos, geral. A escola que eu trabalho é uma escola que vai do primeiro ano até o ensino médio, né? Então, assim, é uma escola que tem todos os segmentos. É uma escola grande, então, assim, a maioria dos professores, para levar o seu conteúdo até o aluno, utilizaram esse recurso do WhatsApp. Bom, mas vamos, pensando em outra coisa, né? Com a sua turma lá de professores, né? Depois de vocês discutirem todo como vocês iam fazer, foi fácil colocar a mão na massa e realmente levar esse conteúdo para as crianças? Gravar a primeira aula e o conteúdo já foi entregue bonitinho no primeiro dia, na primeira aula? Não, com certeza demorou uns 2 meses até a gente conseguir. Não, agora a gente está mais segura para fazer, porque foi tudo muito rápido. Chegou para gente em um dia, no outro a gente já tinha que entregar o nosso planejamento de aula remota. Então, foi tudo assim muito rápido para a gente ter que se desdobrar para aprender. Então, não, as primeiras aulas não, se a gente for pegar para assistir, estão bem diferentes do que é hoje. Mas dá para ver ali a entrega. Em todos os vídeos, dá para ver a entrega. Apesar da insegurança nos primeiros, dá para ver ali que nós, professores, estamos, apesar de tudo, apesar do nosso medo, a gente está tentando entregar. E não foi fácil, legal, não. Né? E assim, a gente percebe que é uma realidade para todos, né? Não é uma realidade só para você, não é uma realidade só para mim, é uma realidade que veio para todas, é uma realidade igual, uma realidade que foi difícil, sim, está sendo ainda, né, difícil, porém, é uma realidade que a gente pode fazer o nosso melhor, levar o nosso melhor, cada uma buscando aquilo que tem os seus recursos. Então, assim, eu percebo que na hora de entregar esse conteúdo no começo,
batia muita insegurança de como levar, porque você na sala de aula é você e o seu aluno, só tinha você e seu aluno, o seu saber bastava para você explicar, mostrar, apresentar para o seu aluno. De repente, não é mais só você e seu aluno, você está dando aula para o pai do seu aluno, para a mãe, para a avó, para o tio, para todos os outros que também acompanham a sua aula. Isso gerou muita insegurança. Isso, assim, não foi uma coisa fácil para todas, isso gerou. Então, creio que vocês também passaram por isso. Sim, foi uma preocupação realmente nossa no começo, porque, querendo ou não, nós temos os pais ali que vão acompanhar a criança, mas muitas vezes são outras pessoas que vão estar com elas ali e que não sabem o que a gente está apresentando. Então, a gente tinha que ensinar, às vezes, eu recebi a mensagem no WhatsApp pedindo para explicar para o pai como que o pai tinha que explicar para o filho de novo, sabe? Então, era realmente, a gente ensinava pro filho, pro pai, pra tia, a gente explicava várias vezes o conteúdo, a gente explica ainda, né, que as aulas aqui não terminaram. E essa preocupação, essa insegurança inicial era realmente o olhar do pai, o olhar da família. Será que eles também vão estar compreendendo? Mas depois, conforme o tempo vai passando, a gente vai pegando intimidade, né, com a família. Daí hoje a gente já consegue explicar de uma forma mais assertiva aí para eles também. E ter mais segurança. Com certeza. E assim, talvez o medo também, a insegurança era assim, será que os pais vão achar que o conteúdo que eu estou dando é o certo? Será que a maneira que eu estou passando esse conteúdo é o correto? E se houver alguma pergunta, será que eu saberei responder para o pai o que eu estou fazendo? Como é que é para ser feito? Então, tem esses olhares, essas preocupações. Ainda bem que tem, porque se não tivesse essas preocupações, não teria sentido, né? O ensino, acho que ainda bem que tem, significa que você está preocupada em levar um conteúdo real para os seus alunos, né? Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Você está se esforçando, você sempre fez o melhor dentro da sala de aula e agora também teria que fazer esse melhor também aqui do outro lado das câmeras, né? Gravando ao vivo, com lives, sem lives, né? Enviando atividades, deixando atividade na escola, o aluno indo buscar, os pais indo buscar. Então, assim, continuamos com toda a nossa preocupação em relação ao conteúdo, ele não se foi. E assim, nós não temos que convencer o pai daquilo que a gente está fazendo, né? A gente tem que, a palavra convencer é e vencer, vem comigo, vence comigo, né? Esse convencer aí é trazer junto, né? Trazer a família junto com a gente para que eles vejam, para que eles consigam, para que eles também auxiliem os alunos com seu apoio, né? Você como professora, você como protagonista, então você sabe o que você quer, qual é o seu objetivo, e você consegue passar para os pais exatamente o que você quer, por que é daquele jeito e como você quer que a criança chegue lá no final, né? Então, o momento que você consegue fazer isso, você consegue trazer as famílias junto com você. Então, as famílias vão te olhar com outro olhar. Então, assim, o professor, ele tem que ser protagonista sempre, em tudo. Naquela atividade avulsa que ele preparou, que ele pensou naquele aluno, naquela coisa, naquela atividade ele tem que ser protagonista, né? O porquê, né? Por que você está fazendo isso? O que você vai fazer com essa folha? Por que você está dando essa atividade separada? Ela faz parte de qual contexto? Tudo, né, Rê? Como que é aí esse preparar, planejar seu? Eu sempre gostei muito, eu sou meio doida, mas eu sempre gostei muito de planejamento, porque me dá mais segurança em tudo que eu vou fazer na sala. E justamente esse pensar por que eu vou dar essa atividade e não aquela, por que eu vou dar nesse momento essa música e não aquela, por que eu vou explicar dessa forma e não daquela. Então, eu particularmente sou muito de planejar. E eu acho mega importante e é uma responsabilidade muito nossa também do pensar o porquê das coisas.
justamente, principalmente agora em período de pandemia, onde tem que trazer essa família mais para perto de nós, para explicar, às vezes, para eles, igual você comentou, para explicar o porquê que está sendo feito dessa forma, o porquê que está ensinando esse conteúdo agora, nesse sentido. Então, quando a gente planeja, quando a gente sabe as nossas metas, os nossos porquês, a gente consegue realizar nosso trabalho da melhor forma possível, a gente consegue alcançar a aprendizagem da criança. O meu aluno lá que estava aprendendo a ainda ler, na verdade ele já sabia algumas coisas, então o que eu fiz? Como eu tinha que fazer um atendimento diferente, eu tive que preparar atividades diferentes para ele. Então, eu tive que explicar assim para a família o porquê que ele vai ter o conteúdo dele, mas também eu vou enviar outros conteúdos para ajudar nessa alfabetização. E para mim, ter esse planejamento, esse porquê muito claro na minha mente, me ajudou demais nesse convencimento aí que você comentou. Muito bom. A gente tendo essa preocupação, né, do que fazer, como explicar o porquê para os pais, o porquê que você está fazendo isso, eu acho que dá uma aliviada na ansiedade das famílias, né, porque muitos pais eles, e assim, essa ansiedade do pai achar que também que ele tem que resolver as coisas pelo filho. Vocês não têm que resolver, vocês têm que auxiliar, só isso. Auxilia seu filho, ensine, ajude, apoie. Não é resolver por ele, isso não vai resolver nada na vida da criança, né? Muito pelo contrário, às vezes vai causar um dano maior. Ajuda, mostra, ensina, o problema, assim, às vezes eu escuto, é que eu não tenho tempo para ficar sentado, o professor fica lá da 1 hora até as 5h30, baixa na cadeira, explica, fala, conversa, ensina, mas por quê? Porque é a sua profissão. É o que você se formou, é o que você domina, é o que você sabe, é o que te dá prazer, é o que te dá amor. Agora, não é a profissão dos pais. Pai é pai, mãe é mãe, não cabe, não compete. Uma coisa não compete com a outra, não tem nem que se discutir. Cada um no seu lugar, cada um no seu ambiente, e nós temos que fazer o nosso trabalho, claro, simples, para que o pai lá possa ser o seu ajudante do dia que vai ensinar o seu aluno, porque é o pai que vai estar lá nesse momento agora, já não é mais você, não é aquele aluninho que você chama para ajudar, para ensinar, para explicar, fala, olha, hoje você é meu ajudante do dia, você vai fazer as coisas para a pro, você vai entregar caderno, você vai ler o alfabeto, aquelas coisas que só a gente sabe como é a realidade da sala de aula. Os pais não têm essa formação, eles não têm esse olhar. Então, quando você passa uma atividade que a criança tem que fazer por um objetivo, porque você quer que ele desenvolva aquela habilidade, para isso ele precisa dominar aquele passo, aquele contexto, o pai não sabe que ele tem que fazer isso, qual a habilidade que ele tem que dominar. Ler é ler, o pai, uma leitura, a criança ler é a criança ler, mas tem vários tipos de leitura. Tem a criança que não lê, não sabe ler, e ao mesmo tempo ele lê. Ele vê os desenhos, ele conta a história. Então, assim, a leitura, ela engloba muito mais coisa do que simplesmente ler por ler, não é assim. E os pais não têm esse olhar, você entende? Essa explicação, o como escrever, o como vai ler, o recontar, a oralidade. Então, assim, são coisas que para a gente é tão simples, né? Mas para eles, não. É óbvio. Para a gente é óbvio e para os pais não. Então, assim, o olhar de vocês professoras, de vocês protagonistas, esse olhar gostoso que vocês têm para a educação é maravilhoso, assim, é uma profissão rica, única, e que só vocês sabem agir e fazer acontecer essa mágica, vamos chamar de mágica, né? Porque eu acho que vocês são mais do que isso, para levar esse conhecimento aos alunos. Então, assim, para mim, você, no seu dia a dia agora, como é que está sendo esse levar a leitura de livros? Como é que vocês estão fazendo essa continuação agora? Em questão de livros, aqui na minha cidade a gente não está podendo emprestar livros físicos, então, mas, por exemplo, a gente teve que readaptar essa questão de manter o contato da criança com a literatura
online. Então, eu separei vários livros digitais que eu já tinha, que a escola tinha também, fui enviando para as famílias. Toda semana a gente faz a hora do conto para as crianças, para ter esse momento de prazer com a leitura e não perder esse elo que a gente ia desenvolvendo. Não só focado no, tem que aprender a ler e escrever, nessa questão da alfabetização, mas estimular o prazer de estar ali aprendendo, o prazer de estar ali lendo e imaginando, e realmente estar trabalhando ali todas as suas emoções através da literatura. Então a gente teve que esquematizar novamente aí estratégias para levar esse conteúdo não, essa literatura para as crianças e para as famílias também. O que eu acho muito legal, eu tenho uma mãe lá na minha sala, que ela fala, Rê, hoje é de hora do conto porque eu tô louca para assistir. Então ela nem é uma criança assistindo a aula, ela assiste a hora do conto lá no trabalho, mas sempre me manda mensagem, eu também quero assistir a hora do conto. Isso é muito legal, porque a gente percebe que cativa não só a criança, a família inteira está nessa e percebe aí, desperta um prazer pela leitura. Precisa, né, Reis? A gente não pode esquecer jamais esse prazer pela leitura, porque quando as crianças estão na sala de aula, a chegada das crianças, ela já é recepcionadas com uma leitura, né, um encanto, um encantamento, uma história diferenciada. Então, assim, eles já vão sendo acolhidos com essa leitura. Agora, em casa, os livros já não estão lá, nem todos têm acesso a livros, nem todos têm livros em casa. Uma coisa boa é que existem muitos também livros, né, sites, tanto do YouTube, de domínio público, com muitos livros infantis, com muitos livros de histórias. Então, assim, a gente já passou esse link para várias vezes, né, no blog, e às vezes a gente passa para os pais, para que eles possam entrar, fazer a leitura, e os professores também compartilham, quando podem compartilhar, livros entre os alunos, entre os grupos, um livrinho de história por dia. Nós temos algumas das coleções que a gente chega e os pais recebem também, né, da coleção do Itaú, fazendo aqui um merchan para o Itaú, né, dos livros. Então, assim, nós recebemos, eu todos os anos eu me inscrevo para receber os livros gratuitos, porque são histórias maravilhosas, e toda vez que vem, a gente motiva os pais também a se inscreverem e receber os livros em casa. Quanto mais eles tiverem acesso à leitura, com certeza, melhor vai ser essa interação com a leitura no futuro, né? Então, creio que vocês também estão de parabéns aí no trabalho de vocês, né? No que vocês estão fazendo. Bom, Rê, mais um item para a gente pensar aqui agora. No começo da pandemia, vocês foram buscar, né, estratégias, planejar, para vocês começarem a gravar aulas como foi o escolhido por vocês, gravar aulas. Nem todas as escolas fizeram a gravação de aula, né, nem todas as escolas lidaram com esse recurso, né, com esse recurso para trabalho. Algumas realizaram as atividades que os pais iam buscar na escola, para alguns que não tinham como acessar a internet, outros não, outros continuam usando a tecnologia de acordo com o que tem. Houve muitas reclamações, no seu caso, assim, de que não conseguiam acessar, que não estavam dando conta de fazer a aula no começo, logo lá no comecinho? No começo, a questão assim, de usar a internet, a gente não teve tanto problema, por conta que nós fizemos uma pesquisa com os pais. A escola que eu trabalho, ela é bem pequenininha. Então, a gente adicionou todos os pais lá no grupo do WhatsApp, a gente foi discutindo, vai precisar da internet, tudo bem para vocês, vamos dar um jeito, se alguém tiver com internet baixa, a escola vai pensar alguma forma de te ajudar. Então, a gente não teve esse problema com a internet. Lá, todo mundo conseguiu esse acesso. Agora, em relação às atividades, sim, a gente teve que fazer alguns ajustes, porque no começo, a regra inicial era para a gente manter com a mesma rotina da sala. E depois a gente foi vendo que isso não dava certo, principalmente porque a realidade da família é outra, ficar muito
frente do computador não é bom para a criança também, cansa a vista. Então a gente foi daí readaptando, pensando junto com as famílias, formas de estar cada vez melhorando aí esse conteúdo para entregar para eles. Então, se antes a gente estava seguindo a mesma rotina da sala, hoje não. Hoje a gente restringe a poucas atividades por dia, a poucas horas de vídeo também, é no máximo estourando assim 1 hora de vídeo que a gente faz para não ficar cansativo para a criança, porque no primeiro mês, por conta aí da gente estar adaptando, foi enviando bastante coisa e ficou a gente junto, escola e família, que não estava sendo a melhor forma deles aprenderem. Então, essa troca aí de ideias foi bem legal, assim, porque a gente conseguiu pensar junto a escola e envolver a família nisso. Então, para mim, foi incrível ver esse processo, porque a gente conseguiu conhecer a realidade de cada aluno. Uhum. Muito bom, Rê. Eu acho que essa parte, né, Renata, essa parte de ter essa integração entre a família e vocês, a escola verificar, olhar, nem todos têm conexão, nem todos conseguem acessar, e ter esse olhar carinhoso, né, para a família também, e tanto a família vê o lado do professor. Então, no começo, realmente, nós tivemos que aparar muitas arestas. Então, a quantidade de atividades feitas na sala de aula era uma realidade. É você que acompanhava, era você que dava todo o suporte, a aula era sua. A partir do momento que isso tudo virou, que isso mudou, já não era mais você, a professora que estava ali do lado da criança, era o pai. O pai não é professor. O pai não está lá para ser professor. Ele está lá para auxiliar, ajudar, apoiar. Então, ele tem sim que estar presente na vida do filho, mas o fazer já não é mais o dele, né? Ele não sabe, ele não tem esse estudo, o mesmo que a gente tem, o mesmo que você tem, o mesmo que os professores, né, têm para fazer esse trabalho. Então, assim, percebe-se muito que no começo, a quantidade de atividades que as crianças receberam realmente foi em excesso, porque estávamos lidando com as 5 aulas, no caso dos pequenos, né, das matérias das 5 disciplinas que eles tinham por dia. Então, aí acumulava as disciplinas da professora, não era só essas, porque tem arte, tem educação física, elas também têm as aulas delas, elas também têm a rotina delas, e tudo começou a se aglomerar, começou a acumular aquele monte de coisas e começou o desespero dos pais, né? O excesso, as crianças não davam conta, os pais não davam conta de ajudar os filhos, porque era novidade para eles. Aí, de repente, diminuindo, se organizando, planejando, verificando o que era prioridade, o que dava para você pedir para ler depois, fazer depois, sem ajuda, mas o que era prioridade, o pai tinha que estar junto, começou a ser priorizado, né? Então, assim, teve todo um olhar, um planejamento com muito significado para que eles conseguissem dar conta disso, para que essa conexão, esse elo não se partisse, porque esse foi um medo muito grande, e com o tempo, né, não sei, na sua realidade aí, agora você vai contar para a gente, como é que foi, né, esse percurso? Todos se mantiveram conectados, ninguém ficou, ninguém se cansou, ninguém saiu e voltou depois, ou saiu e você teve que ir atrás, como é que foi a realidade aí na sua? Agora, mais para o final do ano, a gente percebe que está todo mundo cansado. A gente percebe, sim, já aconteceu também de momentos a criança não, a família me informar, olha, prof, ele está bem estressado, então nesse momento a gente vai optar por não estar enviando atividade, mas depois a gente vai estar enviando. Então, é tudo, na verdade, uma conversa, um diálogo que a gente tem que ter com a família. Entender a realidade da criança, entender a realidade da família, entender que é uma novidade para eles também e fazer acordos, que a gente também não pode deixar de entregar esse acesso, que é direito da criança, ter o acesso à educação. Então, é ter esses acordos entre família, entre professor e adaptando as coisas. E apesar de
estarmos cansados, a gente pensar estratégias de como estimular essa criança. Está cansado? Então vamos, nessa aula de hoje, focar numa coisa mais divertida, mais dinâmica. Uma aula que eu fiz, até comentei com você, que a aula não foi para passar conteúdo. Eu fiz uma aula para a gente trabalhar os sentimentos. Então, eu sentei com as crianças e com as famílias nesse dia, foi ao vivo, porque eu percebi que era uma necessidade que estava tendo ali na minha turma. E a gente começou essa troca de jogo. O nome do jogo é Jogo da Família. E foi inspirado, fui eu que montei esse jogo, inspirado num jogo, vi num filme, Esposa de Mentirinha, onde a gente tira cartas e faz perguntas, para ir conhecendo quem está conosco ali na roda de conversa, para a gente explorar os sentimentos, a gente discutir sobre em cima das frases. Então, tinha 3 tipos de carta. A carta da pergunta e resposta, onde perguntava, qual que é o dia mais feliz da sua vida? Qual que é seu maior medo? Tinha a carta das frases mágicas, onde a gente lia uma frase e depois discutia em cima disso. E tinha a carta do desafio, um desafio para se superar. Então, canta uma música com a palavra amor, pula de um pé só. E essa aula, em que eu reuni as crianças e as famílias do terceiro ano, eu vi que foi teve muito mais aprendizado do que passar só conteúdo, sabe? Então, ter esse olhar aí de entender a família e de trabalhar o emocional da criança também, trabalhar o emocional das famílias nesse período que foi tão conturbado, tão difícil, ficar tão maçante a aula. Não ficar só aquela coisa mecânica, não, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta desse conteúdo, e esquecer o que é mais importante, que é a criança, né? O como que ela está sentindo ali naquela aprendizagem, como que está sendo o desenvolvimento dela como um todo. Muito bem, Rê, eu acho que você falou aí algo importantíssimo. O nosso bem mais precioso são as crianças, são os nossos alunos e os nossos professores. Então, é os nossos elos aí, as duas pontas que têm que estar conectada. O professor com o aluno, entendendo também que o aluno, ele não está só distante, ele precisa também que o lado emocional dele, porque a saudade da pro, o estar distante, não estar pertinho, não conseguir ver, então tudo isso faz falta agora para a criança. Ele já não, nós temos que tomar muito cuidado para não perder esse vínculo, né? Para que a criança não se sinta distanciada, perdida, não tenho minha professora, não tenho meus amigos. Então, assim, eu estou sozinho, eu não sei mais o que fazer, eu não quero. Muitas crianças falam para a gente, eu quero voltar para a escola, eu não quero ficar em casa, eu quero voltar. Outras crianças, estou com saudade da minha professora. Quando faz live, chora porque está com saudade da pro, está com saudade da escola. Então, assim, vai chegando um momento que para eles também isso se torna difícil, né? É um sentimento complicado, não é uma coisa simples de lidar. Ai, desculpa. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o como você está levando esse conteúdo, porque chega uma hora que você precisa pensar em algo lúdico. Não é a matéria, não é a disciplina, é alguma coisa lúdica. É o acolher, é o pensar no outro, desenvolver a empatia ali. Desenvolver, estimular a empatia entre todos que estão ali. Esse sentimento de solidão não afeta só nós, professores, afeta as crianças também. Eu recebi várias mensagens já das crianças também falando como estão com saudades de encontrar os amigos, como estão com saudades de... Eu tive alunos meus, foi um negócio muito engraçado que aconteceu. Eles estavam com saudades de escutar fazendo a chamada. Ai, então, que bonitinho! Eu fui fazer a chamada para eles. Foi um pedido inusitado, assim. Então, tem essa empatia, esse carinho, tanto com o aluno, tanto com o pai, a gente também, que a gente também foi
foi afetado, e esse sentimento de solidão, às vezes essas inseguranças também afetam a gente. Então, por isso que é bom investir nesses momentos de descontração, nesses momentos de conversa. É muito gostoso de ver essa interação. Com certeza, acredito assim que vocês, os professores, sentiram muito. Foi muito difícil você sair da sua sala e você ir para sua casa, e de repente vai ser da sua casa que você vai, a partir de hoje, dar a sua aula. Então, assim, chão de sala de aula é vida, é alegria, Então, assim, quem passa, quem pisa, quem lida, sabe muito bem o que é você estar dentro de uma sala de aula com seus alunos. Não é para qualquer um, não é qualquer um que consegue, não é qualquer um que dá conta, não é qualquer um que consegue, né, fazer essa mágica acontecer, né, esse trabalho tão lindo ser passado, conseguir levar esse trabalho para os alunos. Então, assim, acredito que vocês também se sentiram e ainda sentem, né, porque dá para, e sente ainda, porque dá para perceber nas reuniões, na conversa, que tem muitos professores que ainda estão com essa tristeza guardadinha, você entende? Tá lá no cantinho ainda do coração, não vendo a hora que isso tudo passe. Então, era para voltar o mês que vem, o outro mês, isso foi se estendendo, e essa ansiedade também foi se movimentando junto com a gente, né? Então, nós fomos levando esse sentimento de que, o mês que vem a gente volta, talvez o outro mês, talvez o outro. Então, assim, nós fomos adiando e ampliando também na gente, aumentando a nossa ansiedade. E frustrada, com certeza a frustração por não estar no presencial, por uma coisa assim tão, né, louca, nós não estamos com os nossos alunos, né? Então, essa dor, essa ansiedade, ela agrega no professor esse sentimento, né, de estar frustrado, perdido, na criança, e no professor. Não é só no professor, no coordenador também, tá? Então, assim, deixa isso bem claro, porque eu amo o barulho da escola, eu amo estar com os meus professores, eu amo estar com os alunos da escola, adoro recepcionar os alunos, gosto de estar em contato com os pais quando chegam, quando as crianças chegam na escola. Então, esse movimento me faz muita falta, porque não é... Perdeu-se tudo isso em casa, não tem mais acolhimento, não tem mais recepcionar os alunos, professores, esse olhar para essa chegada, né? Como você se sente em relação a isso? A esse acolhimento que tá... É um sentimento de saudade, realmente, de tudo. Aqui em Londrina, as escolas particulares conseguiram retornar, mas na minha sala, as famílias decidiram por não enviar as crianças, então eu fui uma das únicas professoras que permaneceu sem aluno lá, então eu ainda continuo com essa angústia de querer ver, e eu sempre fui uma professora muito chiclete, sabe? Eu sou chiclete com os meus alunos. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de sentar com eles no chão e ficar conversando, jogando carta. Eu fico depois do horário da escola, às vezes, que lá bate sinal 5h30, às vezes eu fico até 6h30 com eles, conversando. São crianças, né, de 8 anos, então eu tô sentindo muita falta disso, desse elo, dessa integração, do contato físico também, de escutar a voz deles, me contando as novidades do dia a dia. Mas a gente está tentando, através das lives, diminuir um pouco essa angústia, né? O que me conforta é isso, que mesmo distantes, a gente está ali presente na vida do outro. De alguma forma, eu marquei a vida deles também, e eles marcaram a minha. Apesar de a gente não estar presencial todo dia, como eu gostaria que tivesse, a gente está ali, sim, marcando a vida um do outro. Recebo mensagem no WhatsApp, prof, tô com saudade, manda áudio, delícia escutar áudio das crianças, ou quando eu tô com eles nas lives também, de ver o rostinho, eles querem mostrar a casa deles.
Então, isso acalenta mesmo o coração e me dá a certeza que eu estou no caminho certo, que mesmo distante, de alguma forma, eu moro no coração deles e eles moram no meu também. Muito bom, Rê. É um carinho enorme, né? Isso faz muita falta, sim, tá? Eu te entendo perfeitamente. Ô, Rê, se eu perguntasse para você assim agora, Renata, qual é uma memória lá da sua infância, da escola, de quando você tinha a idade dos seus alunos que você tem hoje, uma memória que te marcou? Qual a memória que você traria para esse momento que marcou a sua vida? O seu período de escola, você enquanto aluna? Enquanto aluno, eu tive uma professora do segundo ano, o nome dela é Adriana, falo com ela até hoje, inclusive. Ela foi a professora que me fez gostar de aprender. No segundo ano, na segunda série na época ainda, eu lembro que ela tinha um projeto de ciências que desenvolvia. E, gente, eu ficava encantada com o jeito que essa professora ensinava, com as coisas diferentes que ela trazia na sala de aula. Ela levava umas maquetes, assim, e ela tinha um amor, ela deixava eu abraçar ela, coisa que no primeiro ano eu lembro que eu não, pelo menos eu não me recordo, não tenho lembranças do meu primeiro ano, da minha primeira série, mas da minha segunda série eu tenho, né? Às vezes a gente ouve aquele ditado assim, a primeira professora é a que marca a gente. Para mim foi a segunda, da segunda série que me marcou, por conta dessa troca de afeto, de ver ela realmente tentando fazer coisas diferentes pra gente e fazendo a gente querer estar na sala. Eu era uma criança na segunda série que ficava enchendo o saco da minha mãe, porque eu queria ir logo para a escola para ver a professora Adriana. Então, essa é uma lembrança que eu tenho muito em mim. Que bom, é uma lembrança boa, uma lembrança positiva, né, Rê? Então, assim, ó, se fosse para a gente parar, se fosse para você parar hoje e analisar, então você está lembrando da sua infância e você me contou coisas gostosas que te fizeram bem, que te marcaram positivamente na sua vida. Então, assim, ó, pensa agora nos seus alunos, né? Eu estou desenvolvendo um trabalho com os meus professores e eu quero que eles pensam, reflitam, que eles vão chegar nesse trabalho. Então, assim, imagine você falando da sua infância, do seu segundo ano, o que te marcou, a história, o abraço, o carinho, as coisas, as novidades que ela trazia, a professora trazia para a sala de aula. Então, assim, tudo isso te marcou. Pensa agora no seu aluno deste ano, os seus alunos que você tem. Qual é a marca que você vai deixar? Qual é a memória que você, enquanto professora, está deixando na vida do seu aluno? Como é que você está lidando com esse afeto, com esse carinho, com esse olhar que vai ficar? Porque se eu pedir para você retomar na sua memória o que você guardou lá de infância e você conseguiu trazer agora, resgatar essa memória afetiva de uma maneira gostosa, pensa agora nos nossos alunos. Como serão e como, né, eles verão no futuro a memória de 2020. O que vai trazer, o que vai marcar, o que vai deixar escrito na história dos seus alunos este ano. A pandemia é fato, não se discute, ponto. Eu quero saber agora o professor, a memória afetiva, a dedicação, o carinho, a aula, o algo mais, o além. O que fica para essas crianças agora, nossos alunos? O que eu estou fazendo para o meu aluno que quando alguém perguntar para ele, nossa, em 2020, o que te marcou? Ele vai falar, além da pandemia, nossa, o que te marcou? E aí, Rê? O que você acha que iriam responder? Eu espero que principalmente a questão do afeto e de lembrar que de todas as formas possíveis eu tentei demonstrar o meu amor por eles, o quanto que eu admiro eles, o quanto que eu tô ali para eles. Então eu espero que eles tenham essa memória afetiva aí de carinho mesmo, mais do que matéria, mais do que vídeos diferentes que eu possa ter trazido na sala, mas principalmente essa questão da prof estar ali para eles, independente se está online, mas eu tô ali para eles. É uma coisa assim fundamental.
Com certeza, Rê, com certeza. Uma coisa fundamental, o aluno não vai lembrar da matéria que você deu, tá? Desculpa, não é isso que vai ficar. Ele vai lembrar da matéria que você deu, mas que agregou valor para ele com a sua paixão, através da sua paixão. Aquela aula que teve envolvimento, que teve esse retorno da criança, que ela se encantou com o diferente, com o seu jeito, com a sua aula, com a sua leitura, com o jeito que você ensinava matemática, o problema, a continha, não interessa qual, mas aquela que você fez com muito amor, com muito carinho, que ele conseguiu aprender. Então, assim, ele vai falar de você. Nossa, eu aprendi isso com a minha pro. E olha, a gente fazia aulas online, não era aula assim, lá na sala, não. Não era igual tá hoje, não. Era outra aula, outra coisa, outra diferente. Então, assim, nós estamos deixando nesse ano de 2020 memórias que serão memórias afetivas, para daqui a alguns anos, para os nossos alunos, para o amanhã, para o depois, tudo bem, você entende? Não precisa ser tão alguns anos lá na frente, pode ser agora, né? Para o amanhã ele vai falar, não, eu amei a aula da minha professora de ontem, eu adorei o que minha professora me deu ontem, eu adorei a brincadeira, eu adorei sentar no chão e ouvir a história que ela me contou. Então, assim, agora é a hora do nosso protagonismo, né? Agora é a hora de você verificar realmente como você está deixando marcas nos seus alunos. Que tipo de marca? Como que você quer deixar as suas marcas para ele? Então, assim, é o momento da gente refletir um pouquinho, parar, pensar e finalizar o ano se preocupando com isso, né? Pensando nisso. O que eu vou deixar? Quando perguntarem para o meu aluno lá no futuro quais foram as marcas que ele tem, que foram deixadas na vida dele, qual é o professor que ele vai comentar? Qual é a aula? Qual é a atividade? Qual é a brincadeira? Qual é o momento que ele teve com você que vai ficar registrado na memória dele? Porque com certeza vai. Esse ano, com certeza, vai deixar muitas memórias. Algumas memórias afetivas muito boas, felizes, outras nem tanto. Mas com certeza nós vamos deixar marcas nos nossos alunos. Bom, Rê, estamos indo para 1 hora de live, né? Eu gostaria de agradecer e ver se alguém do pessoal que está aí na live tem alguma pergunta, se gostaria de fazer alguma pergunta para a Rê, né? Saber de alguma coisa, querer passar alguma novidade, energia, né, para ela. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser perguntar e a gente puder responder, estamos à vontade, pode mandar no chat que eu leio, né, que a gente passa as perguntas aqui para ela, e nós estamos já nos preparando para encerrar, tá? 1 hora de live já tá dando, então, só agradecendo muito a presença de vocês, muito obrigada por nos acompanhar, tá? Sua presença foi fundamental. Estar do outro lado das câmeras, né, Rê, não é fácil, a gente dá medo, sim, dá frio na barriga, sim, a gente sente ansiedade, sim, normal, tudo bem, vamos conviver, vamos melhorar, vamos, que a gente tem muitas coisas ainda para aprender nessa vida, né, Renata? Rê, por favor, as suas considerações. Eu queria finalizar aqui agradecendo essa oportunidade de estar aqui hoje. Como eu falei lá no começo, é uma honra estar aqui colocando as minhas experiências para vocês e para você também, Gi, porque desde a nossa conversa que a gente teve, eu acompanho o teu canal, acompanho as suas postagens no Instagram, e você sempre sabe me fazer refletir como eu posso melhorar. E o último vídeo que você postou sobre memórias afetivas mexeu muito comigo, então eu fiquei bem encantada que você trouxe a nossa live hoje, essa questão da memória afetiva também. Muito obrigada por me fazer recordar essas memórias e fazer pensar em que memórias que eu quero deixar no meu aluno. Então, muita gratidão mesmo por essa noite, por estar aqui com vocês. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela presença, de coração mesmo, vocês enriqueceram a nossa noite, tá? Muito obrigada, Rê, mais uma vez,
Beijos, muito obrigada. E eu espero vocês na live de quinta-feira, que nós teremos uma outra live na quinta-feira, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Boa noite. Até. Obrigada, Boa Rê. noite. Boa noite, pessoal. Tchau, até. Tchau, tchau.